Fala pessoal, tudo very good com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências sociais. Estamos falando sobre desigualdade social e estratificação. Na aula anterior, para a gente relembrar o assunto, nós fizemos uma introdução ao tema e também vimos um tipo de estratificação social ou uma sociedade em específico, que é a sociedade de castas. Nessa aula aqui, a gente vai ver mais dois tipos de sociedades, que é a sociedade de estamentos, que vocês conhecem bem pelas aulas de Idade Média, as aulas de História, e também vamos ver nessa aula a sociedade de classes, sociedade capitalista. Enfim, a sociedade de estamentos ela é bastante parecida com a sociedade de castas. Vai ter algumas diferençazinhas aí que a gente vai perceber. Podemos notar que esse tipo de sociedade vai ser bastante comum durante um modelo econômico chamado de feudalismo, né? A sociedade feudal. Essa sociedade feudal ela vai vigorar aqui no Ocidente, na Europa, enfim, por mais de 1000 anos, né? Ela vai de 1476, mais ou menos é o marco que os historiadores estabelecem, que é a queda do Império Romano pela invasão dos povos germânicos ou bárbaros, e vai até o ano de 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Enfim, boa parte desse período a gente vai ter uma presença forte do feudalismo, não obviamente que ele não existia outros modelos econômicos, outras formas de economia na época, mas predominantemente a gente diz que o feudalismo é o que vai vigorar durante esse período. Vai ser chamado também, pelo menos essa parte final da Idade Média, de Antigo Regime. Né? Em alguns países, como por exemplo a França, vão chamar de Antigo Regime, Ancien Regime. E a base de hierarquização, diferentemente do que a gente tinha visto na sociedade de castas, pelo menos o sistema modelo aqui indiano, que era a religião, aqui vão entrar um conjunto maior de elementos: tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo. Isso significa o quê? Que, por exemplo, o dinheiro nessa sociedade ele não é um fator de distinção social como vai ser numa sociedade capitalista. É obviamente que a riqueza, que o poder, ele vai ser atravessado por esses marcadores aqui, pela tradição, pela linhagem, pela vassalagem, mas ele não é o ponto principal. Pode existir um cara, portanto, que ele pode ser que ele tenha mais moedas de ouro do que o outro, e mesmo assim esse outro, se ele tiver lá um vínculo com uma linhagem, ou seja, uma relação familiar, uma rede de relações familiares aí que remonta a uma tradição ligada à honra, à bravura, esse cara vai ser tido como uma pessoa nível hierárquico maior do que até aquele mesmo que não possui essas redes, mas possui moedas de ouro, possui riquezas, enfim. Então esse tipo de sociedade, de certa maneira, esses elementos, eles vão ser expressos nessas categorias tanto na forma de pensar nas mentalidades das pessoas, como através das suas relações, das suas ações. Então, eles vão modelar, eles vão estruturar as relações políticas e econômicas dessa sociedade, a partir, portanto, dessas categorias aqui citadas inicialmente. Então, o que vai identificar a diferenciação entre um estamento e outro, que muitas vezes também é chamado de estado, esse marcador aqui, o que diferencia o outro, vão ser não só direitos e deveres, mas também privilégios e obrigações que vão ser tidos como algo natural. Da mesma forma
lá na sociedade de castas também era tido como algo natural, ou seja, você nasce dentro de uma determinada casta e fica para sempre nela, não existe mobilidade. No mesmo caso aqui também, eles também vão ser reconhecidos como naturais. Mas o que vai diferenciar? Principalmente o grau de integração ou de complementaridade entre os três estamentos ou os três estados. A gente vai falar aqui quais são eles logo mais. Então, diferentemente de um modelo de classes na sociedade capitalista, por exemplo, o fator nascimento ele não é predominante, ele existe, mas ele não tem um predomínio. Aqui, no caso do estamento, ele vai ser predominante, vai determinar, obviamente, o grau de participação de uma determinada pessoa e seu vínculo com um estamento, até mesmo o grau de riqueza que essa pessoa vai possuir. Então, quais são os três estamentos ou os três estados? São três. O clero, que são as pessoas ligadas à igreja, bispos, padres, freis, enfim, estariam no topo dessa pirâmide, se a gente for utilizar uma pirâmide aqui como designador desse tipo de sociedade. Bom, portanto, a função do clero é orar, e a religião é algo extremamente importante para essa sociedade aqui, o catolicismo, o cristianismo. Em segundo lugar, ou segunda posição nessa ordem de estamentos, a gente tem a nobreza, cuja função é proteger. Dentro da nobreza que nós vamos ter uma classe específica, né, dos cavaleiros, ou um grupo social específico, a partir da nobreza. Então, a nobreza detém o controle das armas, ela é responsável, então, por lutar nas guerras, por proteger a sociedade de maneira física. Por que de maneira física? Porque o papel do clero aqui, como aqueles que precisam orar, aqueles o desígnio de Deus para eles a função é orar, eles também têm um papel que é de proteger, mas proteger espiritualmente. Então, digamos que essa sociedade, a gente também poderia dividir ela em duas classes, ou, aliás, dois estamentos. Aqueles que protegem e aqueles que trabalham. Né? E os que trabalham vão ser quem? Os servos, ou o terceiro estado. Em alguns lugares do Ocidente, a gente vai ter aqui, junto desse terceiro estado também, vilões, né, que são pessoas aí que não são servos da gleba, ou seja, servos da terra que ficam ali camponesinhos, mas ficam circulando de um lugar para outro. E esse próprio nome vilão tem a ver com isso, não só as pessoas que viviam em vilas, mas também que praticavam algum delito. Então não é à toa que hoje a gente tem a designação de vilão para um antagonista em oposição ao herói, no caso. Né? O vilão, então, é uma pessoa pobre, nesse sentido aqui. O papel, então, portanto, dos servos vai ser trabalhar, vai ser sustentar com alimentos essa sociedade aqui baseada nesses três estamentos. Os que oram, os que protegem e os que trabalham. Quais são as características principais? Então, a gente tem uma mobilidade social muito pequena, muito ínfima. Vai ser muito raro quando acontece uma mobilidade social. Com um período um pouco posterior aí ao avançar da baixa idade média, ou seja, quando a idade média ela vai terminando, que a gente tem realmente alguns burgueses comprando títulos de nobreza. Então é uma ascensão social muito difícil de acontecer. Então é um sistema muito inflexível, e mesmo que a pessoa ela mude de estamento, se ela não tiver a posse da terra, né, beneficiada por um grande senhor feudal, ela, mesmo assim, ela não vai ser tão importante. Então, a terra ela acaba distinguindo, na verdade, aqui, o seu grau de importância. Heterogeneidade não.
Hereditariedade, porque passa de pai para filho, ou seja, se seu pai foi um moleiro, logo você também vai ocupar o ofício de seu pai, você também vai ser um moleiro, né? Trabalhar ali dentro dos feudos. Seu pai é um camponês, então você vai ser um camponês. Seu pai é um nobre, você está dentro da nobreza, então parabéns. Então pensa-se dessa maneira, né, que foi Deus que escolheu os desígnios de Deus, é assim que ele quis. Os casamentos, eles são entre os estamentos, até a burguesia vai passar a utilizar dos casamentos com nobres no período aqui de crise do feudalismo, que a gente vai ter peste negra, guerra dos 100 anos, e várias revoltas camponesas acontecendo, enfim, uma desestabilização desse modelo social aqui. A burguesia vai começar a casar com nobres, né, com filhas de nobres, para poder ascender socialmente, e os nobres tinham a ganhar com isso, justamente por conta da crise que estava acontecendo. Mas, geralmente, o modelo é um casamento endogâmico dentro dos estamentos. Estou falando de burguesia aqui porque é uma classe que vai aparecer, ela não está em nenhuma dessas três aqui, é uma classe que vai ser formada e vai quebrar esse tipo de sociedade aqui mais adiante na Idade Moderna. Uma relação de reciprocidade, ou seja, se o servo ele sustenta o senhor feudal com uma série de pagamentos, uma série de impostos que ele tem que pagar, uma carga enorme, né? Corveia, talha, albernaz, se ele quiser casar com alguém fora do feudo, ele precisa pagar uma taxa, né? Forma arriagem, ele precisa pagar, então é uma relação de reciprocidade. Por quê? Porque em troca desse sustento, ele tem a proteção garantida pelo senhor feudal, pelo nobre. E uma relação de dependência, né, de mútua dependência. Então, portanto, por mais que a gente tenha, obviamente, uma sociedade completamente desigual do ponto de vista dos servos, isso é indiscutível, mas ainda assim existe um grau de dependência e de reciprocidade entre eles. Então, como eu disse, entre senhores e servos, a gente pode considerar aqui clero e nobres como senhores e servos os trabalhadores em geral. Então, as obrigações através do trabalho, em troca, eles vão receber a proteção. Já as relações entre os nobres, que a gente vai chamar relações feudo-vassálicas ou relações de vassalagem, aí a gente tem obrigações um pouco diferentes, distintas, né? Não são exatamente os impostos. Então, geralmente, um servo, um nobre mais abastado, ou seja, um nobre que tem mais terras, ele vai fazer ali uma espécie de contrato de vassalagem com um nobre que tem menos terra, que tem menos posse, ou às vezes o cara até não tem nada, e em troca disso, né, eles vão estabelecer ali um vínculo. Esse senhor que possui mais terras vai ser chamado de suzerano, e esse senhor com menos terras vai ser chamado de vassalo. E o vassalo tem que prestar uma série de obrigações, como, por exemplo, serviços militares, de guarda, enfim. Também se a filha do cara ia casar, ele também tinha que custear esse casamento. Se o filho do cara ia treinar esgrima para participar dessa ordem de cavaleiros, o vassalo ou os vassalos, que podiam ser vários vassalos, obviamente, eles também tinham essa obrigação de custear, né? Tudo em troca de lealdade, de fidelidade. E tem um livro de um pesquisador brasileiro, um sociólogo, né, o José Carlos Martins, que ele vai citar um exemplo muito forte dessas sociedades de estamento, como que funcionava isso. Então ele vai encontrar uns documentos de um mosteiro lá em São Paulo, né, o mosteiro de São Bento, em São Paulo, e lá, nesse documento, era um livro de doações. Então eles estavam, o povo geral, né, fazia doações para os clérigos em geral. Então ali a gente tinha o registro de duas doações que chamaram muito a atenção. Existia um padre que era pobre, mas ele tinha origem nobre. Ou seja, o cara não tinha riquezas nenhuma, porque, enfim,
ele tinha deixado a vida de nobre para viver como uma pessoa pobre, por, sei lá, o cara às vezes adotou o franciscanismo, né, que é uma corrente extremamente que prega a simplicidade dentro do catolicismo. E esse cara recebeu uma quantidade de réis na época, né, 250 réis. E existia um padre que era pobre, que não tinha essa origem nobre, ele era só pobre, pobre, que recebeu uma doação lá de 20 réis da mesma pessoa. Ou seja, essa pessoa que doou, ela tinha o pressuposto no pensamento, na mentalidade, que aquela pessoa que era nobre merecia mais do que o outro que era só pobre pobre, né? Um nobre pobre e um pobre pobre. Por quê? Justamente pela questão do nascimento. O nobre ele nasceu, então ele continua com aquela condição dele. Obviamente, hoje na sociedade atual, se a gente vai dar esmola para algum mendigo ou pedinte na rua, a gente não vai se basear na origem, no nascimento, qual família que ele veio para doar mais ou menos. A gente está baseando apenas no critério econômico. O cara está ali passando necessidade e tal, a gente vai fazer a doação sem se importar nisso. Mas aqui no caso, isso vai ser levado em consideração porque a pessoa que doou, por mais que esteja aqui já no século XVIII, mas a mentalidade dela ainda remetia, obviamente, a esse pensamento da sociedade de estamentos que era bastante comum no feudalismo, e ela vai ter uma presença marcante também, a gente sabe, na modernidade, inclusive na Revolução Francesa, a gente tem 3 classes, 3 estamentos, o primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado, clero, segundo, nobreza, e terceiro estado, trabalhadores urbanos, camponeses, e a burguesia também entrava no terceiro estado, no caso da França. Então, isso mostra como perdurou essa mentalidade. Então, atualmente não, a diferença social ela vai ter como pressuposto básico apenas a economia. Claro que não é só a economia, a gente sabe disso, né? Por mais que coloque o ponto principal, fundo econômico, você vai ver lá que pode ter uma pessoa que ela tem muito dinheiro e tal, mas se ela não souber conversar, se ela não souber dominar alguns códigos sociais, ela não vai ser aceita em determinados ambientes, né? Então, por mais que estejamos numa sociedade capitalista que leva em consideração a bufunfa, né, o cascalho, as coisas são um pouco mais complexas do que isso. Nessa fotinha aqui, nessa imagem, nessa quadro, a gente tem as 3 classes. Aqui com as mãozinhas para cima é um clérigo, no meio um cavaleiro, ou seja, um membro que seria da nobreza, e do lado um trabalhador segurando uma pá. Vamos lá, que antes de chegar na sociedade de classes, vamos pensar a desigualdade, repensar a desigualdade econômica, conversar um pouquinho sobre a desigualdade econômica e a pobreza. A pobreza. O que seria a pobreza? De onde vem a pobreza? Por que a pobreza existe? Qual que é a origem dela? Então, vão ser dadas diferentes explicações ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo das sociedades, para por que as pessoas são pobres. Existe pelo menos 3 aqui. É algo relativo ao nascimento, é uma desgraça, ou seja, não bênção, né? Um infortúnio, ou algo que tem a ver com o seu próprio destino, o seu destino é ser pobre, Deus escolheu assim, ou destino do ponto de vista que você governa seu destino, então é uma questão individual, uma questão sua, você fracassou, então há vários tipos de explicação. Na Idade Média, vão predominar 2 visões. A visão da nascença, ou do nascimento, que ela não está baseada em critérios econômicos ou sociais, essa parte aqui, né, que significa que, portanto, você nasceu pobre porque Deus quis. Né? Então, se Deus quis, você nascesse desse jeito, que a sua função seria trabalhar, seria sustentar aquela sociedade lá. Então, portanto, não está ligado, não adianta você trabalhar que nem um doido, que não, você não vai sair dessa condição, você vai permanecer nela. E o pobre nessa sociedade, nesse pensamento, ele é complementar ao rico, como eu disse, os dois estão relacionados um com o outro. O rico, entre aspas, o nobre, o clérigo,
alguém que vai proteger espiritual ou fisicamente nas guerras, enquanto o pobre vai trabalhar, vai sustentar. Então essa é uma visão pautada na mentalidade da Igreja Católica nesse período, e a Igreja Católica, inclusive, vai despertar, né, despertar não, ela vai lançar isso como uma noção, de certa maneira, positiva, porque a pobreza ela vai despertar as faculdades, os valores de caridade, de compaixão. Então é importante existir o pobre para que você faça caridade, você faça doação, você sinta pena. Então isso é algo importante para a sociedade em geral. Inclusive, ela vai dizer que existem alguns determinados momentos que nós temos situações compensatórias em que os pobres vão ser vistos como ricos de espiritualidade e os ricos vão ser vistos como pobres de virtudes, né? Então, mas isso, claro, de uma maneira bastante metafórica, né, no plano das ideias, que não reverte nada fisicamente. E nesse período aqui, a função dos ricos de fato tem uma função além de proteger, mas eles tinham uma obrigação moral do ponto de vista religioso, que era fazer caridade, ou seja, que era ajudar os pobres. Então a gente está chegando perto do Natal, aí vem aquele espírito natalino de ajudar os pobres, né? Só agora no Natal as pessoas que ficam criticando o ano inteiro programas assistenciais do governo, né? Fica criticando aí programas que tentam diminuir a desigualdade social e, por outro lado, vão fazer doações para pagar de bondoso, para pagar de cristão, né? Então existe esse pensamento ainda está na nossa sociedade. E existe uma outra visão, uma concepção também da Idade Média, que é a questão da desgraça. A pobreza ela também pode ser vista, em alguns momentos, em algumas situações, como um resultado das guerras, um resultado das adversidades da vida, enfim, algum tipo de punição, como, por exemplo, doenças que a pessoa possui. Na Idade Média isso é bastante complicado, né? As pessoas doentes elas vão ser mal vistas, e as pessoas com deficiência também, então pessoas com deficiências vão ser vistas como uma espécie de punição divina sobre aquelas pessoas em geral. Então essa também é uma concepção presente na Idade Média. Na Idade Moderna, e a gente já está falando aqui a partir do século XVI, é claro que esse pensamento da Idade Média ela vai perpassar ainda determinadas circunstâncias. Mas na Idade Moderna a gente tem uma visão um pouco mais ambígua a respeito da origem da pobreza. Então é uma época que a gente tem aí a ascensão do antropocentrismo, ou seja, Deus e a ideia de coletividade, de cristandade, ela já não está mais no centro do pensamento, das mentalidades, mas os seres humanos, o homem em geral, está no centro. E por isso o individualismo, ou seja, de que os nossos problemas eles são oriundos de nós mesmos, né? Deus não teria nada a ver com isso. Deus existe, mas ele não foi ele que escreveu os nossos destinos. Isso tem a ver com o próprio indivíduo mesmo. Ao mesmo tempo, aqui nesse período, essa ambiguidade que eu estou falando, a pobreza ela pode ser vista como algo que você está exprimindo, uma representação da pobreza de Cristo, mas também, já que a gente tem a ascensão da burguesia, a pobreza ela também pode ser vista como um perigo para a sociedade, um caos social, né? Classes perigosas que é um pensamento que vai ser muito mais presente no século XIX. E qual que seria a solução, então, portanto, desses vagabundos, dessas pessoas pobres? Disciplina e enquadramento social. Então vai ter nascimento de instituições modernas, como, por exemplo, hospícios, como, por exemplo, prisões que visam reformar, não mais calabouços, não mais cadeias, mas prisões, a partir do ponto que
da ideia de disciplinar mesmo os corpos e as almas. E o Estado, nesse período, durante a modernidade, é ele que tem a função de cuidar dos pobres e não mais papel dos ricos, não é obrigação moral, né? Que a gente aqui está começando numa sociedade secularizada, que a religião ela está presente, mas ela perde bastante força. Também durante a Idade Moderna, nós temos o nascimento de uma noção da responsabilidade ou da responsabilização individual pela própria pobreza. Então, com o avançar aí dos séculos, século XVII, chegando ali no começo do século XVIII, com o crescimento da produção e do comércio, como eu falei, a burguesia que está começando a ascender, as fábricas elas também estão sendo construídas, então vai existir uma necessidade de mão de obra industrial, mão de obra fabril, regime de coletização de trabalho, e a pobreza ela vai ser vista muitas vezes como sinal de preguiça e de indolência dessas classes que não aceitavam se submeter às condições de trabalhos impostas aí para a sociedade industrial. E na idade contemporânea, vamos ter aí a partir do final do século XVIII, Revolução Francesa, 1789 e em diante, aí, então a gente tem um fortalecimento do liberalismo, ou seja, a ideia da livre iniciativa, que a gente já estudou aqui, a valorização da propriedade privada e da liberdade individual. E a pobreza, então, ela vai ser vista como um sinal de derrota numa competição, ou seja, você não se esforçou o suficiente, você não se preparou, né? Você, então, vai ter essa mentalidade que está muito presente até os dias de hoje. Para essa sociedade, existe uma desobrigação de dar emprego ou de dar uma assistência social. Eu estou falando aqui de uma mentalidade que existe, isso não quer dizer que vai acontecer. Os estados, inclusive na Inglaterra, vão criar programas e projetos para fazer assistência social, mas vai aparecer uma mentalidade forte, presente na sociedade, que vai dizer que você não é obrigado a dar assistência, nem o Estado, nem a própria pessoa, e que mais, a pobreza, a miséria, o medo da pobreza, da miséria, o medo da fome, ele seria um estímulo interessante, um estímulo para as pessoas produzirem mais, para as pessoas aceitarem as condições. Então, vai aparecer um pensador, inclusive, demógrafo e economista, Thomas Malthus, que ele vai escrever, ele vai lançar uma tese, né, das crises, das catástrofes em geral. Então ele vai dizer que quanto mais a sociedade vai aumentando, isso é óbvio matematicamente, os recursos vão se tornando cada vez mais escassos. Então se você, e o Malthus defendia o seguinte, se você está ajudando os pobres, essas pessoas elas vão ficar folgadas, né, o mesmo discurso que a gente ouve sobre o Bolsa Família. Os pobres vão ficar folgados e vão fazer mais filhos, e isso vai gerar um aumento maior demográfico e vai, portanto, gerar uma escassez de alimentos e aí crises, várias pessoas morrendo, problemas sociais sendo gerados. Então, era algo que o Malthus defendia, que não se deveria dar você não deve dar o peixe, né? Deixa que o cara descobre como que faz para pescar. Então, é um pensamento aqui que vai surgir na idade contemporânea relacionado com essa sociedade da competição. Também no século XVIII, na verdade no século XIX, já a partir do século XVIII, a gente vai ter um olhar sobre a pobreza, sobre os pobres, como classes trabalhadoras e classes perigosas ao mesmo tempo. Por quê? Eram classes que o salário numa revolução industrial, no sistema industrial, não vai ser grande coisa, então as pessoas vão morar em bairros paupérrimos, com falta de estrutura, com falta de saneamento, problemas sanitários em geral. Então isso vai acabar transmitindo, disseminando um número alto de doenças. E também há um medo duplo das doenças e das rebeliões, já que essas classes vão começar a questionar, obviamente, a concentração
da riqueza e do poder. Então, percebam que há várias compreensões, várias concepções sobre a pobreza, sobre a origem da pobreza, sobre a sua existência em geral e o que se deveria fazer, né, para resolver essa situação ou para lidar com ela, para conviver com ela. Na semana que vem, a gente volta a discutir esse tema. Não deu para a gente começar a falar sobre a sociedade de classes, mas na aula que vem a gente trata especificamente da sociedade de classes no capitalismo e vê o pensamento de dois autores, Karl Marx, polêmico Marx, e Max Weber. Então, valeu e até a próxima.